Olá pessoal, tudo bem? Bom, eu sou estudante de fisioterapia, eu estou no segundo semestre e vou tentar explicar um pouco para vocês sobre o sistema nervoso central. Divisão do sistema nervoso central. O sistema nervoso central ele está dividido em encéfalo, que fica dentro do crânio, e medula espinhal, que fica no canal vertebral. O encéfalo ele está dividido em cérebro, tronco encefálico e cerebelo. Eu coloquei uma imagem aqui, para visualizarmos melhor essa divisão do encéfalo. O cérebro ele é constituído pelo telencéfalo, de cor vermelha, o diencéfalo, de cor verde. Já o tronco encefálico, que é essa região mais longa, ele é constituído pelo mesencéfalo, pela ponte e pelo bulbo. E por último aqui a gente tem o cerebelo, de cor marrom, a gente tem o cerebelo, que fica logo ali abaixo do lobo occipital. Critérios embriológicos. O que seria critérios embriológicos? Critérios embriológicos, na verdade, é como o encéfalo se originou. É um encéfalo primitivo e ele é dividido por vesículas. Temos então a prosencéfalo, mesencéfalo e rombencéfalo. Eu também coloquei uma imagem aqui, para vermos melhor essas estruturas, O prosencéfalo de cor azul, ela formou o telencéfalo e o diencéfalo, que deu origem ao cérebro. Já o mesencéfalo de cor lilás, ela não ocorreu nenhuma modificação. E o rombencéfalo de cor verde se dividiu em metencéfalo e o mielencéfalo. O metencéfalo deu origem à ponte e o cerebelo, e o mielencéfalo deu origem ao bulbo. Telencéfalo, O telencéfalo ele é formado por dois hemisférios, que são chamados hemisférios cerebrais. E eu vou mostrar na figura aqui os dois hemisférios para vocês. Desse lado, daqui onde eu estou passando o mouse, é o hemisfério cerebral direito. Já do outro lado é o hemisfério cerebral esquerdo. Lembrando que aqui é uma vista superior do telencéfalo. E o que divide esses dois hemisférios é essa fissura aqui que eu estou passando o mouse, que se chama fissura longitudinal do cérebro. O telencéfalo ele está dividido em 5 lobos: o lobo frontal, o lobo parietal, o lobo occipital, o lobo temporal e o lobo insular. Eu coloquei uma figura melhor aqui para podermos visualizar essa divisão com mais clareza. De cor azul temos o lobo frontal, de cor amarelo temos o lobo parietal, de cor rosa, lobo occipital e de cor verde, o lobo temporal. O lobo insular só vamos poder ver esse lobo se a gente pegar o lobo temporal e afastar, porque ele está escondido atrás do lobo temporal. Mas eu coloquei uma imagem, onde vocês vão visualizar o lobo insular, que é este aí. Ele tem uma forma meio circular. Vamos voltar aqui para a imagem anterior, porque eu tenho uma coisa muito importante para falar, que é que cada lobo ele tem uma função específica. E vamos começar a falar da função do lobo frontal, O lobo frontal ele é responsável pelo pensamento abstrato e criativo. Ele também é responsável pelas ligações emocionais. Já o lobo occipital ele é responsável por processar estímulos visuais, ele é responsável pela visão. O lobo temporal ele é responsável por processar estímulos auditivos, ele é responsável pela audição. Já o lobo parietal ele é dividido em 2 zonas, a zona anterior e a zona posterior. A zona anterior ele é responsável pela recepção de sensações, como o tato, a dor, a temperatura do corpo. Já a zona posterior, ele é responsável, por interpretar, essas informações recebidas da zona anterior. E por último, o lobo insular, que também tem sua função, que é de coordenar as emoções e também é responsável pelo paladar. Diencéfalo, O diencéfalo ele compreende as seguintes partes: o tálamo, o hipotálamo, o epitálamo e o subtálamo. Eu coloquei uma imagem aqui e vou mostrar onde é o diencéfalo para vocês, que é essa região aqui, lilás.
e ele é constituído pelo tálamo, que fica logo no centro, o hipotálamo, que fica na parte anterior, o epitálamo, que fica na parte posterior, e o subtálamo, ele fica logo abaixo aqui do tálamo. Também cada uma tem sua função. O tálamo, por exemplo, ele é responsável, né, por interpretações sensoriais. Ele também controla as emoções e os movimentos. O hipotálamo, ele é responsável pela homeostase corporal, pelo comportamento emocional, pela regulação da temperatura do corpo, pela regulação do sono, a regulação de ingestão de água, né? Dentre outras. O epitálamo, ele é responsável pela formação endócrina. Entendeu? E por último, né, o subtálamo é responsável por funções motoras. O cerebelo, né? O que seria o cerebelo? O cerebelo é a parte do encéfalo responsável pela manutenção do equilíbrio e pelo controle do tônus muscular e dos movimentos voluntários, bem como pela aprendizagem motora. Bom, se podemos andar, correr, pular, andar de bicicleta, dentre outras funções, tudo isso acontece graças ao cerebelo, porque a principal função do cerebelo é a manutenção do equilíbrio. Ele também é formado por dois hemisférios, que são chamados hemisférios cerebelares. O hemisfério é bem fácil de localizar, como podemos observar nessa figura, fica logo aqui, ó, onde eu estou mostrando para vocês com o mouse, e fica logo abaixo do lobo occipital, do lobo temporal. Tronco encefálico. O tronco encefálico ele fica entre o tálamo e a medula espinhal e possui várias estruturas, tais como o mesencéfalo, a ponte e o bulbo. No início da explicação, eu já tinha falado sobre os componentes do tronco encefálico, mas agora eu vou falar das funções de cada estrutura. Vamos começar pelo mesencéfalo, que é essa região aqui, ó, que eu estou mostrando com o mouse. Ela é responsável, né, por informações visuais, auditivas, movimentos voluntários do corpo. Já a ponte, que é essa região aqui, ela controla a respiração, além de ser um centro de transmissão de impulsos para o cerebelo. Se observarmos, a ponte fica bem próximo ao cerebelo. Então, uma das funções da ponte é mandar informações, né, para o cerebelo, né? E por último temos aqui o bulbo, que é responsável pelos controles do batimento cardíaco, pela respiração, o controle da pressão arterial, o reflexo de salivação, tosse, espirro, deglutição, dentre outras. Medula espinhal. A medula espinhal é a parte mais caudal do sistema nervoso central. Depois do bulbo, toda aquela estrutura que desce pelo canal, né, pelo canal vertebral, pelo canal medular, toda aquela estrutura é a medula espinhal. E ela recebe informações da pele, das articulações, dos músculos, das vísceras. Meninges. O que seria meninges? Meninges são o sistema das membranas que reveste e protege o sistema nervoso central. Temos meninges na medula espinhal, no tronco encefálico e no encéfalo. E ela é dividida em 3 camadas: a dura mater, a aracnoide e a pia mater. E a principal função das meninges é de proteger o sistema nervoso central. Eu coloquei uma figura aqui, né, onde podemos observar as meninges protegendo o encéfalo. A primeira meninge é a dura mater, que é a mais externa. Depois, no meio, né, que fica entre a dura mater e a pia mater, que podemos falar que é a medial, temos a aracnoide, e a mais interna, a pia mater. Eu também coloquei uma figura aqui, ó, da medula espinhal, porque como eu falei anteriormente, as meninges ela é encontrada no encéfalo, no tronco encefálico e na medula espinhal. E podemos observar aqui as meninges nessa medula. A dura mater, que é mais externa, a aracnoide, a medial,
e a pia mater. Bom, desde já eu quero agradecer a vocês pela atenção. Eu espero que vocês tenham adquirido conhecimento com a minha explicação e até a próxima.